Ô, Dan Paz, como é que você tá, meu irmão? Seja E aí, bem-vindo. pô, meu irmão, muito obrigado pelo convite, a paz. E aí, galera, espero que todos estejam bem. Tamo aí para bater esse papo hoje, vai ser incrível, com certeza. E vamos embora. Legal demais, muito bom poder te receber aqui. Primeira vez aqui na Rádio Visionária, a gente pôde conhecer aí um pouquinho do trabalho do Dan Damasceno e vai ser legal demais a gente poder conversar um pouco com ele aqui nesse programa incrível. Ó, estamos ao vivo mesmo, tá? 5 horas, 2 minutos. Você que está nos ouvindo agora na Rádio Visionária, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua audiência aí, em nome de Jesus. Obrigado a você que está nos assistindo aqui no Instagram. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Dan. Ô, Dan, queria que você contasse um pouquinho da tua história, como, assim, porque você é um cara, assim, a gente pôde pesquisar um pouquinho, a gente soube que, a respeito do teu testemunho, que é muito forte. Eu queria que você contasse, resumidamente, claro, um pouquinho da tua história, porque como Jesus te alcançou, né? Queria que você contasse um pouco, que eu acho interessante, principalmente para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, possa ser edificado. Cara, primeiro que para mim é uma honra falar um pouquinho daquilo que Cristo tem feito na minha vida. Já fazem aí 9 anos que eu caminho com Jesus, é uma vida extraordinária. Mas eu queria trazer um testemunho de impacto aqui. Então, se tem alguém aí que está ouvindo a gente pela rádio, que eu sei que tem bastante gente aqui no Instagram também, fica ligado, porque o papo vai ser muito bom. Tem muita coisa incrível que eu tenho certeza que você vai poder levar para a sua vida, que Deus vai falar no teu coração. É aquilo que eu oro todos os dias, para que Deus toque o coração das pessoas e gere transformação. Que essa informação não chegue apenas de uma forma onde seja para gerar conhecimento, ou talvez conhecimento da causa, mas de alguma forma gere impacto na sua vida. Então, Deus, ele tem dessas, né? Ele pega alguns aí, dá um monte de tapa, permite um monte de coisa acontecer para colocar a gente para explicar quem é Deus por esse viés. Claro que existem outros testemunhos, outras formas também de se encontrar e de ter um relacionamento com Cristo, mas de uma forma bem resumida, vamos lá. Eu sou um jovem que nasceu no lar cristão, então com 6 anos de idade eu me encontrei ali, na verdade, como músico, então comecei a tocar bateria com 3 anos de idade na igreja, com 6 anos de idade na igreja. Com 12 anos eu tive uma experiência, isso no interior de São Paulo, tá? Uma cidadezinha chamada Estrela do Norte. Muito longe, muito, tinham acho que só 3 mil habitantes na cidade. E aí Uau! nessa onda, pois é, rapaz, pensa no interior, hein? Eita, nós, ali era interior de Eu verdade. imagino, hein? Imagina que a cidade do interior tem aqueles, o centro da cidade, todo mundo conhece todo mundo, vai lá Cara, sentar no era banco da praça isso. para conversar, é assim? Meu Deus, a praça era o melhor lugar da cidade. Porque chegar na praça, ter aquele Ah, sorvetão, aquele tudo é na praça, né? A concentração de tudo ali é na praça do interior. E a noite nunca acaba, né? Se você parar pra pensar, da 4, 5 da manhã, o pessoal tá lá na rua ainda conversando, batendo um papo e lembra que tem que tomar um café. Aí chega às 6 da manhã, chega lá, caixa de madeira com leite, aqueles leite grossão de vaca mesmo, com queijo na porta de casa. Era nessa pegada, isso era muito gostoso, né? Mas foi lá, meu pai como missionário, junto com a minha mãe, a gente viajou muito, né? Abrindo igrejas e tudo mais. E de uma forma muito interessante, minha família acabou virando um ministério onde eu era o baterista, meu irmão tocava contrabaixo, meu pai cantava e tocava violão, a minha irmã com o tempo foi aprendendo a fazer backing vocal, minha mãe discipulava as mulheres. Então, basicamente, nossa família era exatamente isso, né? Só que ali com 12 anos de idade, eu tive uma experiência de tocar num evento aqui em São Paulo, que fui convidado. E ali foi uma experiência que eu falei, cara, eu quero a música para minha vida. Então, eu toquei ali para cerca de 6 mil pessoas no evento da Igreja Batista da Lapa. Acho que 5, 6 mil certo. pessoas ali. Foi incrível aquele evento. E ali eu senti algo diferente. Ou seja, a música já não era mais uma questão de hobby. E ali passaram-se 3 anos, foi quando eu simplesmente tomei uma decisão, assim, por querer mesmo conhecer o mundo, conhecer as coisas que eu via tanto. Eu falei, cara, eu vou me jogar nessa. E aí eu tive uma conversa com meu pai, eu falei, pai, eu não quero mais estar na igreja, mano. Eu acho chato, não é uma coisa que é a minha cara, eu quero viver minha vida, eu quero beber, quero fumar, quero fazer outras coisas. E ele falou, filhão, você tem certeza disso que você quer isso pra sua vida? Eu falei, tenho, pai, a igreja é um ambiente chato. Eu falo isso aqui pra vocês, gera um lance assim, mas é como eu pensava. E é como muitos pensam, e eu sei disso, né? Por que que hoje eu entendo isso? Mas eu vou falar isso mais pra frente. Então, quando eu falei pra ele que era chato, ele não entendeu, mas ele também não me reprimiu. Ele falou, filhão, só não esquece de uma coisa, cara, toma cuidado e vigia pra onde você estiver. O papai vai continuar te amando. E aí, nesses 10 anos longe dos caminhos do Senhor, assim, longe da igreja, longe de tudo aquilo que Deus tem para nossa vida, pelo menos tinha para minha vida, eu fiz muita coisa nesses 10 anos, cara. Muita coisa. Tive bandas de rock, bandas de MPB, toquei para outros artistas, gravei muitos DVDs e CDs para outros artistas, usei muita droga, eu fiz muita besteira, cara. Vivi de fato que o mundo te convidava.
E nesse período eu me profissionalizei muito como produtor musical, como cantor, como instrumentista e por aí vai. E aí foi nesse período de 10 anos, eu tinha 23 anos de idade, não, na verdade eu tinha 15 anos, né? Fiquei até os 25 anos de idade, totalmente perdida, assim. E teve uma fase lá em 2013, aliás, eu tenho um fato curioso sobre 2013. Se vocês notarem, a maioria dos testemunhos de grande impacto dessa última década, você vai perceber que muitas coisas aconteceram em 2013, no Brasil principalmente. Vários jovens, e eu me coloco num lugar onde... Só um minutinho, deixa eu tomar água aqui e dei engasgada Fica aqui. à vontade, meu irmão. Fica à vontade. É só um A fato água, curioso. quando a gente fala, a gente começa a falar bastante. Eu tô aqui, eu tenho a minha aguinha aqui, a gente tem que abastecer, a gente tem que Não, eu comi um molhar a amendoim, garganta, né? É agora a necessário. castanha, aí vi a castanha né, segurada aqui. Mas Eita, tá oh meu bom, Deus do céu. a gente Continua aí, vai. meu irmão. Mas então, uma coisa curiosa, assim, eu não tenho nenhum dado, tá? Mas eu ouço muito testemunho, eu ouvi um testemunho. Em 2013 foi algo extraordinário que aconteceu, que eu acredito que inclusive está reverberando até hoje, né? E eu vejo que Deus tem Uhum. feito muita coisa na vida de muita gente. Não só, obviamente, em 2013, não é isso. Mas quero me dizer que eu estava nesse período onde, com certeza, Deus continua até hoje buscando corações dispostos a servir. Não são pessoas perfeitas, mas corações ali que têm algo para entregar para ele, para criar esse relacionamento. Em 2013 eu tava, cara, totalmente cansado assim da vida, literalmente. E eu trabalhava numa multinacional, tinha abandonado a música já há 2 anos, ou seja, desde 2011 ele não estava mais profissionalmente na música. E eu tive uma experiência muito terrível com uma doença que meus olhos, assim, simplesmente eu não conseguia enxergar nada. Um belo dia eu fui levantar da mão para ir trabalhar e eu não enxergava nada, isso em 2013. E quando eu não enxerguei nada, eu falei, o que está acontecendo? E deitei na cama. Quando eu deitei, eu não enxergava. Ou seja, quando eu levantava, minha vista ficava completamente embaçada. Ela ficava completamente turva, né? E eu falei, o que está acontecendo, cara? Isso não é normal e tal. E aí eu peguei, naquele mesmo dia, já fui para o hospital, fui procurar consultas e eu tinha um convênio extraordinário nessa época. E eu falo isso porque era realmente acesso a diversos médicos muito bons aqui de São Paulo, né? E eu fui em todos 2 vezes, né? Uma especialidade. Fui como fala? Ai, meu Deus. Neurologista, fui 2 vezes. Psicanalista? Fui em vários Ah, tá. especialistas, né? Em clínico, tudo que você possa imaginar, eu fui 2 vezes para ter certeza. E todos eles falaram, cara, a gente não encontra nada no exame. A gente não tem explicação. E não tem nada que a gente consiga ver o que está acontecendo. Só que eu falava, gente, vocês estão entendendo que eu estou sentado, não consegui enxergar vocês? Só estou ouvindo vocês? E aí minha namorada, que hoje é minha esposa, graças a Deus, na época, me deu a dica. Ela falou, por que você não aperta aqui na tua mão? Vamos ver se esse nervo ele ajuda a ver alguma coisa, ou então na testa. Ou seja, eu só conseguia enxergar com um pregador no bolso, eu andava com um pregador no bolso, pregando a minha mão aqui. Então ele ficava pressionando, aí eu conseguia enxergar um pouco. Ou se eu estivesse com um capacete, quando andava muito de moto, ou com o dedo apertando no meio da testa. Isso aconteceu do dia 2 de fevereiro até o dia 22 de fevereiro. E, 20 cara, dias assim, 21 dias. 21 dias. E desesperado, que ia para todo lugar e nada resolvia. E eu falava, e detalhe, tá? Uma coisa muito importante que é válido dizer. Eu não estava buscando a Deus, eu não estava com uma vida ativa em nada, eu nunca tinha lido a Bíblia até então. Então eu estava completamente cético, tá? Eu tinha grande raiva, sendo muito honesto, eu tinha raiva da igreja, eu tinha raiva de Deus. Por tudo que eu vivi com a minha família, por todas as dificuldades, ou seja, vendo meus pais ajudando, servindo e tal. E a gente sempre passando por coisas que eu falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Só que depois, no futuro, eu entendi e discerni quais foram esses tempos. Acho que o importante na nossa vida é isso, né? Não querer colocar Deus na mesma mesa que a gente, né? Para aquele dialogue de uma forma racional e humana. E a gente começa a entender como que Deus faz tudo perfeito. Mas eu tinha raiva, de fato, por tudo que eu já tinha vivido, por várias frustrações com pessoas, principalmente. Na igreja acontece muito isso, né? Tô com raiva daquele irmão, tô com raiva daquele irmão, vou sair daqui. E aí vira aquela coisa, né? E eu tinha muito disso. Escolhi a igreja por fato das pessoas. E isso é um grande equívoco na vida das pessoas. E aí, cara, nesse dia 23 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário, que eu fiz? Eu tava desesperado, já não sabia, remédios nenhum resolviam, nada resolvia meu problema. Eu fui para casa dos meus pais, que eu morava sozinho, né, nessa época, lá no Morumbi, e eu falei, pai, eu preciso que você ore por mim. Só que eu não fui assim, de uma forma leve, eu fui chorando. Eu falei, olha, eu acho que eu vou morrer, tá acontecendo isso, isso, aquilo, tô tendo sonhos terríveis, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida, eu não sei explicar o que é, eu tô limpo de drogas há 21 dias, então, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque eu não tenho mais para onde ir.
E eu lembro até hoje que meu pai fez uma oração por mim, ele com a minha mãe, que durou acho que uns 15 segundos, que foi assim: Deus, até aqui a gente ensinou o nosso filho a andar nos seus caminhos. Tudo que a gente podia fazer por ele, nós fizemos, mas agora quem está te buscando é ele. Então faz a tua Uau. vontade, fala com ele. Essa foi a oração. Eu não lembrava dessa oração, só chorava, né? Só depois de um ano que eu fui descobrir que meu pai orou isso por mim. E só chorava. Isso era Caramba. umas 11h40 da noite. Eu estava prestes a comemorar o meu aniversário à meia-noite com a minha namorada na época, né? E aí simplesmente peguei minha moto e fui para minha casa. Meu pai fez essa oração, cara, e fui embora. Tô lá na Marginal Pinheiros, incomodado, angustiado, não tinha mais esperança de nada. Pô, os médicos falaram que não tinha nada. Tá tudo acontecendo, tô tendo sintomas terríveis, tô tendo vários momentos durante a noite de acordar com muito susto. E era um susto de como se estivesse perdendo o ar. Tive uma experiência de parecer que tava caindo num buraco, assim, caindo num lugar onde comecei a me queimar. Aí eu, de repente, acordei. Ou seja, foi realmente uma guerra espiritual. Hoje eu entendo. Era uma batalha que estava sendo travada pela minha vida ali. E aí, cara, Sim. teve esse momento de na marginal, eu andando lá com a moto e tudo mais, e de repente começa a chorar, de soluçar. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E eu não sabia o que estava acontecendo e tal. Um fato curioso que a Larissa, né? Inclusive está nos assistindo agora. Beijo, meu amor, mãe do meu filhão Ian. Amo você demais. Cara, ela começou a cantar músicas da minha banda da época, achando que eu tava cantando aqui dirigindo moto. Mas na verdade eu tava chorando, chorando, chorando. E aí de repente comecei a falar em uma língua estranha, cara. Aí que vem acho que o divisor de águas da minha vida. Eu comecei a eu sou o Deus de Israel. Eu traduzia para mim mesmo. Eu sou o Deus de Israel, todo-poderoso, Deus dos teus pais. Eu quero ser o teu Deus. Na hora que eu traduzia essa voz para mim, eu simplesmente falava: o que tá acontecendo? Isso é uma coisa de louco, isso é maluquice e tal. E isso aconteceu por uns 5 minutos na moto nesse trajeto. E eu falava em línguas, eu interpretava essa língua para mim mesmo, e eu discutia com essa voz que estava falando comigo mesmo. Isso foi uma coisa, Glória cara, a que eu Deus. não tinha lido nunca na Bíblia isso. Talvez quando criança, talvez eu tenha escutado a administração hoje, mas, gente, às vezes a gente escuta uma palavra no domingo e esquece na segunda. Não tinha como lembrar de detalhes como esse. Principalmente o que me chamou a atenção foi dizer que eu sou o Deus de Israel Todo-Poderoso, o Deus dos seus pais. Ali me deu um filtro de, pelo menos, o Deus dos meus pais, ele é real e ele deve estar falando alguma coisa. Só que eu não consegui ser racional ali. Então eu discuti muito: pô, não faz isso comigo, porque se você não for verdadeiro, eu não tenho mais motivo para nada, para viver, eu tô desacreditado de tudo. E ele falava: Danilo, eu sou o Deus de Israel, Todo-Poderoso, Deus dos seus pais, eu quero ter uma vida nova com você. Teve uma hora que eu cedi, eu percebi que aquela discussão ia perder. E até porque não era uma discussão, né? Era mais uma conversa. E era um convite. E eu falei assim, chorando muito, eu falei: então tá bom, eu quero você então, o que você quer fazer na minha vida? Ele me apontou, ele falou: cara, era nítido essas palavras. Olhe para todas essas janelas. E eu olhava para todas aquelas janelas da Marginal Pinheiros, assim, de vários prédios, e ele me falava: eu quero te colocar em cada uma delas. Eu tenho uma nova vida para você. Você tem duas Uau. opções. Você pode aceitar essa nova vida, ou você pode continuar vivendo a sua vida. Tá tudo bem. Mas é que eu tenho uma nova história para você. Quando ele me fez esse convite, cara, eu tava ali com um contrato assinado com a minha. Na verdade, o pessoal tinha. Eu falei que tava fora da banda há 2 anos, da música, mas na semana passada eu tinha recebido o convite para voltar para a banda com um contrato de R$ 200 mil. Eu falei: cara, acho que tudo tá acontecendo agora, parece que vai desenrolar. E acontece isso agora, eu teria que abrir mão de muitas coisas que eu vinha construindo, tá ligado? E aí, naquele momento, eu simplesmente eu coloquei na balança e falei: olha, a minha vida parece que importa mais do que essas coisas que eu tenho para viver. Então, eu te quero, mano. O que, que eu tenho que fazer? Desse jeito, né, molecão? Assim, que eu quero, mano. O que, que eu tenho para fazer? O que, que eu tenho que fazer e tal. E aí, quando eu falei: eu te quero, ele falou: então repete essa oração comigo. E aí, irmão, isso é uma coisa que eu tenho muito. É muito gostoso você conhecer o Espírito Santo, cara, caminhar com ele. E ali era o começo de uma nova história, né? Mas ele falou assim: então repete. E é engraçado falar que eu me converti em cima da moto. O pessoal fala: não, você foi pra igreja, você foi pra lá. Eu falei: não, Sensacional. mano, foi em cima da moto que eu me converti, velho. Foi nenhum pastor. Deus sabe como falar com cada um de nós, né? Até porque às vezes eu tenho marcas que se eu vou em algum lugar eu tenho um raiva, eu tenho um coração fechado para aquilo. E aí ele foi me buscar lá em cima de uma moto. E ele começa a buscar cada um, às vezes um no quarto, às vezes na igreja, às vezes no congresso. Ele sabe como falar com cada um. E ali era a forma de falar comigo, né? Sim. E aí ele falou assim: então repete sua oração. E aí eu fiz a oração de confissão, né? Repete que você acredita no meu filho Jesus. Eu acredito no seu filho Jesus. Você acredita que ele morreu na cruz, no Calvário por todos os seus pecados? Eu acredito que ele morreu. Tá? Daí, na hora que acabou essa oração, foi impressionante que ele falou assim: Danilo, agora eu posso te chamar de filho. Cara, isso não Uh, é, eu lembro do tom da voz, sabe? Eu falava em línguas e eu repetia: Danilo, agora eu posso te chamar de filho.
E como sinal de que eu sou o teu Deus, você vai chegar em tal lugar, que era um mercado, a Larissa, e ele falava, Deus é muito bom, ele falava, a Larissa vai descer e vai até tal lugar. Quando a Larissa chegar lá, você vai tirar o seu capacete. E como sinal de que eu sou o teu Deus, eu nunca mais estarei longe de você, você sempre estará comigo. E eu escreverei uma nova história através de tudo que você vai viver. Você vai estar curado. E esse é um sinal que eu nunca mais te abandonarei. Na hora vem outra dúvida, né? Não, não acredito. Não, isso é mentira. Vai que eu chego lá e não acontece nada. Cara, depois de muita discussãozinha minha, assim, por insegurança mesmo, minha música fala muito sobre isso, eu cheguei lá e ela entrou. Aconteceu exatamente o que ele falou. Ela desceu, foi embora. E eu tirei meu capacete. Cara, quando eu tiro o capacete devagarzinho, com medo de abrir o olho, porque vai que eu abro e eu tô mal ainda. Tudo aquilo foi uma mentira. Eu ia ficar desesperado. Eu ia ficar, pô, desacreditado. É horrível, né? Se frustrar com uma situação dessa. E aí, quando eu tirei meu capacete, que eu abri os meus olhos bem devagarzinho, eu comecei a ver tudo direito, a de fato ver que estava tudo normal. Cara, eu olhei aquilo, eu queria gritar, né? Se eu fosse crente na época, eu ia gritar glória a Deus, eu ia subir nas paredes. Mas a minha expressão, cara, foi de susto, de eu olhar e falar: oi, o que tá acontecendo? Peguei o capacete, dei 3 capacetadas na minha cabeça com força, achando que eu tava louco. E aí, nessa capacetada, machucou, obviamente. Não aconteceu nada. Eu continuei vendo bem. Peguei a cabeça e bati na moto com força. Porque realmente queria ver se era real aquilo, cara. E aí, na hora que eu peguei e me dei conta que era real tudo aquilo, eu fechei o meu olho. Aí sim, no ato de glória a Deus, obrigado. Só que nessa que eu fechei o olho, eu falei: Deus, cadê você? Eu quero falar obrigado. Aquela voz ficou em silêncio. Não ouvi mais nada, mais nada. E para selar esse testemunho que aconteceu, quando eu fechei os meus olhos, eu tive logo depois dessa situação toda que eu te contei, minha primeira experiência sobrenatural, espiritual, porque eu tive uma visão, cara. E essa visão acho que vai retratar muito do que a gente vai conversar aqui hoje. Essa visão foi, quando eu fechei os meus olhos, eu estava num lugar onde tinham diversos pinheiros, tudo escuro, assim, tudo cheio de lama, e eu comecei a levitar, 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 até que eu fiquei acima das árvores. Continuei levitando, levitando, até que eu vi um monte, né, bem longe, assim, um monte e o sol atrás. Continuei levitando, até que eu vi o sol, eu estava acima do sol. Continuei levitando, levitando, até que de repente eu passei uma linha invisível, que nessa linha aqui nossa do Instagram aqui no meio, eu simplesmente atravessei uma linha invisível. E aí eu vi um outro universo todo, cara, todo diferente, como se fosse de fato o universo, né, a constelação e tudo mais. Mas eu rompi aquilo e eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, aí sim eu vi a Terra toda. E nisso que eu vi a Terra, eu abri o olho com tudo. Quando eu abri o olho com tudo, algo no meu coração disse: você está em pecado e você precisa tratar isso. Ali eu fui convencido do pecado e da justiça. Hoje eu entendo. Mas quem me convenceu de que eu estava fora do caminho, fora do plano original, que é a minha primeira música, inclusive de 2020, fala sobre o plano original, é justamente isso. Eu falei, cara, peraí, eu tô em pecado. E eu não sentia remorso, não sentia pecado de nada. Se eu traía a namorada, se eu bebia, se eu fumava, se eu usava droga, se eu ia na biqueira, se eu mentisse, se eu falava, nada disso me afetava. E ali, a sensação foi, algo está errado, alguma coisa. E eu não sabia o que era. Eu não conseguia me criticar e nem me julgar. Mas, enfim, dito isso, para encerrar a parte desse testemunho, dali eu comecei a caminhar com Cristo em 2013, e aí foi uma sequência de coisas, cara. Isso em questão do testemunho de conversão, tá? Ele continua, mas agora eu vou dar a voz para você. Uau, beleza, uau, é impressionante, porque na verdade Deus tem uma história com cada um. Com alguns ele tem algo especial a tratar, né? Ele fala, vai ali, tem que mover, que nem como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Acho que é uma coisa certa, guardadas as proporções, mas um pouquinho semelhante, né? Mas é impressionante como Deus alcança as pessoas, as formas como Deus alcança as pessoas, né? E como você for, cara, quando a gente ouvir esse testemunho, quando o cara se converteu em cima da bota, o cara vai ouvir a primeira vez, que negócio é esse? Como assim? Gera curiosidade, né? Eu imagino, cara, quantas experiências espetaculares em relação a essa conversão. E às vezes Deus realmente pega dessa forma, né, Dan? Sim, cara. E assim, uma coisa que Deus tratou muito no meu coração é que assim, eu não tenho que ter orgulho pelo testemunho, porque eu sei que tenho irmãos, tenho amigos que, cara, tem uma vida incrível com Deus e nunca ouviram uma voz de Deus, nunca tiveram nada. Por quê? É questão de fé, né? A salvação, ela é uma questão de fé, cara. A vida com Deus é uma questão de fé, tudo é uma questão de fé. Por mais que a gente tenha fatos para comprovar tudo que a gente tem como base cristã, ou teológica, ou seja lá o que for, né? A gente vive uma vida de fé. E o meu orgulho, a palavra diz, né? Se quiser se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe por conhecer a Cristo.
E eu me orgulho hoje de conhecer a Cristo, de realmente amar a Cristo, de falar, cara, eu conheço Jesus. E uma coisa que eu quero deixar muito claro é que, assim, todo aquele período meu na igreja, até os 15 anos, eu conhecia a igreja, eu não conhecia a Cristo. Acho que o divisor de água da vida das pessoas é quando elas tiverem um encontro com Cristo. Isso é real, isso é verdade, isso transforma. A igreja decepciona. Né? Muita gente quer chegar na igreja, e quando eu falo igreja decepciona, só para não criar nenhum caso, assim, porque às vezes acontece, as pessoas são diferentes, né? A instituição é um templo onde a gente está ali para servir um ao outro, para aprender um com o outro. Eu penso muito que o lugar, eu sempre gosto de brincar, né? Que a minha vida, a igreja é o lugar onde eu vou comer a sobremesa. Porque o jantar brabo é em casa, é no dia a dia, a leitura, a oração, o jejum, a busca, buscar pelo relacionamento, a adoração. Lá na igreja eu não posso depender disso para ter uma vida de fé cristã, sabe? É como eu casar e ver minha esposa uma vez por semana, não faz sentido. Então, acho que quando a gente tem algo no coração, diz, olha, busca Deus, conhece Jesus, você vai entender algo e você tem esse encontro com Cristo, aí, meu irmão, você pode estar no lugar que for, você entende que a essência sua é do Criador, você entende que você está a serviço o tempo todo, você começa a perceber que você depende de Cristo, que o véu já foi rasgado e você tem acesso, e esse acesso te permite viver coisas extraordinárias. Quanto mais perto de um avião você estiver, maior ele vai ficar a tua ótica, né? Natural. Agora, se você vê ele no céu, você na terra, ele é pequeno. Você está no aeroporto, vê de perto, ele é gigante. Então, onde que eu quero estar? Eu quero estar no aeroporto, se duvidar, até sentado ali na poltrona. É o que eu busco, estar no colo do Pai, porque isso me dá base, me dá certeza de que tudo que eu vivo, obviamente, é puramente assim, por fé, mas também é algo que pode alcançar outras pessoas, sabe? E a igreja é isso, que eu penso muito hoje, que Deus tratou, que é o que você falou, meu irmão. Deus, ele tratou no meu coração a importância da igreja, o porquê da igreja, saca? E aí começou a fazer mais sentido todas as coisas. O que é a igreja e tudo mais. Então, o meu incentivo com as pessoas, que eu falo muito nas minhas músicas, busca conhecer a Cristo, você não vai decepcionar. Você não vai se decepcionar por conhecer o Espírito Santo, por ter ele todos os dias. Você vai discernir coisas do que é falso, do que é mentiroso. Por mais que às vezes as pessoas ou situações falem tão bonito, você vai começar a discernir no espírito o que é real, o que é verdadeiro, o que não é. E uma vida como essa, cara, é extraordinária. Não é fácil? Não é fácil. Porque você paga um preço para viver uma vida em Cristo. É um preço alto a se pagar, óbvio que é. Você renuncia a muitas coisas. Mas nada pode substituir, cara, essa situação. Muito bom. 5 horas e 24 minutos, estamos aqui ao vivo aqui, você está ouvindo, você que está nos ouvindo aqui na Rádio Visionária, estamos aqui com Dan Damasceno, ele contou um pouquinho do testemunho dele. Quero também mandar um abraço a todos que estão nos assistindo aqui no Instagram, estou vendo aqui o pessoal da Trindade Produtora aqui, os cantores da Trindade Produtora, a grande Flávio Rufino, a Carolina Murbach, logo logo vocês vão ouvir falar muito dessa galera aí da Trindade Produtora, o pessoal da cena do Trap Gospel, Deus abençoe. Ariel Couto também, logo logo nós vamos estar lançando esse cantor aí, Deus abençoe, Ariel. Tô vendo aqui a Gal Cabeleireira, é uma das nossas patrocinadoras aqui da Rádio Visionária. Deus abençoe, melhor cabeleireira de Embu das Artes, ó, recomendo aqui para vocês, em nome de Jesus. Ela tá contando aqui um pouquinho, falando um pouquinho a respeito que hoje os jovens precisam realmente muitos jovens conhecem a igreja, mas não conhecem a Cristo. Né? Obrigado, Gal, pela tua audiência aí, Deus abençoe. Ô Dan, vamos contar um pouquinho também, resumidamente, porque você teve o teu testemunho, o seu encontro com Cristo. Mas é aquele negócio que precisamos desenvolver a salvação, né? Nesse processo árduo de libertação que você passou, cara, você passou por muito perrengue também. Queria que você contasse resumidamente um pouquinho sobre isso, esse processo que você passou, cara. Tá, sendo bem breve, então. Como eu falei, né? Tudo isso que aconteceu no meu testemunho foi uma porta de entrada para eu começar a buscar, né? Buscar a Deus. E foi lá no quarto, eu não fui para a igreja diretamente, eu fui para o meu quarto. Eu pedi uma Bíblia para meu pai, falei, pai, me dá uma Bíblia. E eu li escondido, da meia-noite às 5 da manhã, que eu não queria que meus irmãos me vissem lendo a Bíblia, nem minha mãe, nem ninguém, que eu tinha vergonha, né? Porque eu era o cara revoltado, eu tinha que manter a marra, né? E aí, e aí eu simplesmente fui pro meu quarto, assim, e foram 3 meses ali de busca sem parar, toda madrugada, cara. E um processo de cura e libertação começou a acontecer na minha vida. Como eu comecei, obviamente, assim, Jesus fala, vem como você tá, né? Vem um cansado e oprimido que eu vou te aliviar. Vem do jeito que você tá.
um convite que eu faço sempre através do meu trabalho e tudo mais é, cara, Jesus nos chama do jeito que a gente está. Ele não quer você bem para depois você chegar perto dele. Ele quer você sujo, com marcas. E é Uhum. como eu cheguei a ele, né? E esse processo de libertação na minha vida foi muito, mas muito forte. Eu vou tentar resumir assim em poucos minutos, mas realmente é uma coisa Ah, muito, muito intensa, porque eu tinha muitas brechas na minha vida, né? Muitos vícios, muitas. Eu tinha me relacionado com muita gente, relacionado com muitas outras culturas, com muitas outras coisas que sujam o teu coração e tiram toda a tua pureza, né? E para Deus fazer um trabalho desse, você tem que estar pronto para ser afiado de novo, né? Mas eu acho que o maior impacto dessa transformação que eu tive, cara, foi literalmente conhecer esse mundo invisível da ansiedade, do pânico, da depressão, da insônia, que é um mundo devastador, velho. É devastador, assim. Graças a Deus hoje, de uma forma bem objetiva, eu não dependo de nada, de remédio, de absolutamente nada. Porque o que eu mais ouvi foi, pô, você vai ter que tomar isso aqui a cada 2 anos. E eu, nesse processo de libertação, foi meio ousado. Eu falei, não, cara, se Deus é Deus e Ele tá comigo, se... Cara, eu vou precisar colocar à prova essas coisas. Eu entendo a importância do fármaco, tá? Porque eu sei que muitas pessoas, de fato, usam e precisam. Glória a Deus, cara. Vai pra cima, que Deus um dia Ele vai te libertar disso. Mas no meu caso, eu tive que ser radical para que eu tivesse uma mudança radical. Só que nesse período, essa questão da ansiedade, eu tinha medo de comer, por exemplo, um presunto, né? Por quê? Porque é carne de porco, eu achava que aquilo ia me matar, eu tinha medo de tomar um dipirona. Então, eu tinha vez que eu ia comer alguma coisa e minha garganta não permitia. Então, eu fiquei magro pra caramba porque eu não conseguia engolir as coisas. E aí foram vários episódios de pânico também, cara. Pontados no coração, indo no médico diversas vezes. Acho que esse lugar me formou muito. Me formou muito, assim, sabe? De fato, confiar em Deus, assim, 100%. E eu entendi uma coisa ali poderosíssima. E isso é uma coisa que muitas vezes pode chocar, tá? Deus, ele não cura ninguém da ansiedade. Nem do estresse, nem do pânico. Ele não cura ninguém. Sabe por quê? Jesus falou assim, não ande ansiosos por coisa alguma. Sobre todas as coisas, deposite aqui em mim as suas aflições, cara, que eu vou te aliviar. Ele fala isso. O que ele quer dizer com isso? A ansiedade existe. É a gente que tem que tomar a decisão de não viver ansioso por coisa alguma. E para isso a gente tem que ter o quê? Que é o que o pessoal chama de equilíbrio ou gestão emocional. A gente precisa simplesmente ter domínio próprio, que a palavra está falando sobre isso. Então, isso é desenvolvido, um caráter de Cristo é desenvolvido. E desenvolver isso de uma forma radical, assim, a ponto de você, pô, se desvencilhar de tudo que você é, para viver tudo que Deus tem para você, mano, é incrível, sabe? É forte. Eu começo a lembrar de uma época que eu fui gravar meu primeiro disco, Silêncio e Fé, em 2018. Foi onde eu ousei pela primeira vez gravar o trabalho. E é um disco bem, bem crentão mesmo, assim, sabe? Bem rock. Tava longe ainda dessa parada mais urbana que eu faço hoje, que eu trago essências do trap, do hip hop, do reggae, do rock e tudo mais. Mas, cara, eu resolvi gravar o disco inteiro. E aquilo ali foi um selo, assim, desse processo de libertação, porque eu tava com insônia naquela época. E uma coisa que todo mundo fala é, mano, quando você for gravar uma música, durma bem, tenha uma boa noite de descanso e come uma maçã para poder ajudar, toma água. Pô, se eu não conseguia dormir, como é que eu vou gravar a voz no dia seguinte? Tava 8 meses com insônia, eu falei, quer saber, cara? Pela graça. Acordava todo dia às 6 da manhã, fazia aquecimento da voz, fazia algum exercício, dava 7 horas, eu percebi que a voz estava um pouco melhor ali e tudo mais. Quando dava 8 horas, eu gravava. E um detalhe é que 1 ano antes de gravar o disco em 2018, eu perdi a voz. Então, já estou te falando vários blocos, tá? Várias coisinhas. Mas eu perdi a voz por conta de um refluxo, por conta do estresse e da ansiedade. Então, assim, eu perdi a voz por 1 ano. Eu, de fato, perdi. Eu não conseguia falar por 1 ano. E como uma coisa que é importante, eu não tinha recurso, né? Nenhum, assim, financeiro. Então, eu mal conseguia fazer um exame. Diferente de quando eu trabalhava na multinacional, nessa época, cara, eu tava, cara, de um período financeiro terrível, assim, muito, mas muito ruim. Muito ruim. E com as crises, né? Então, se hoje, às vezes a gente está cansado, não quer levantar para o trabalho, imagina você levantar para viver, para você viver uma vida de fato, né? E era muito difícil. E eu gravei o disco inteiro, cara. Todos os instrumentos, tudo passando por todo esse processo de ansiedade, estresse e tudo mais. Por isso que o disco se chama Silêncio e Fé. Então, rasguei meu coração ali e falei, Deus, aqui tá me entregando tudo que eu tenho, mano. Daqui pra frente, faz a tua história, faz do jeito diferente. Então, esse processo de libertação, ele teve diversos episódios. Muito sonho, muitas coisas que foram meio fortes, assim. Mas eu não desisti, cara. E o fato de não ter desistido me coloca aqui hoje com vocês, trocando uma ideia. Ó, o Tom acabou de entrar aqui. Ele tava comigo em muito desse processo aí. Esse brother aí, pô, uau. cara de Deus também, ele teve comigo nesse processo. E, cara, tem muita gente que tá aqui, inclusive, que passou por aqui alguns.
que estavam por lá. E eles podem falar um pouquinho disso também. Mas, obviamente, está aqui um breve resumo. Legal. Amém. Com certeza conhecem também, são testemunhas vivas, né, do processo que você viveu, do que Deus fez na tua vida. E hoje o Dan está aí fazendo o seu trabalho, realizando, aí fazendo o que Deus o chamou para fazer. E glória a Deus por conta disso. Aí desde 2018 aí já lançando seus trabalhos aí, você carrega, vamos falar um pouquinho da tua parte musical, você contou um pouquinho do teu testemunho, tua libertação, glória a Deus por isso, que o Senhor a cada dia mais desenvolva mais e mais, né, com certeza agora é um novo tempo em nome de Jesus. Amém. Já é um novo tempo, já desde lá de trás, e glória a Deus por isso, né? Como você um pouquinho do teu trabalho musical, você falou aqui que você carrega um pouquinho, né, da cena urbana, né? Como você vê esse som, esse tipo de som? Claro, é um modo evangelístico, porque as suas letras retratam muito, né, sobre as realidades, né, que você viveu, né, e que muitos jovens vivem, né, muitas pessoas vivem. Então você coloca esses ritmos, né, que fazem os jovens poder se identificar, né, como você falou, o trap, o hip hop, o próprio rap, o rock também, né. Conta um pouquinho para nós sobre como veio realmente essa inspiração, por que você trazer esses ritmos dentro do teu som. Cara, muito legal falar. Eu amo falar sobre isso, meu irmão, porque foi uma construção também, né? Construiu um estilo de música, assim. Porque quando a gente fala de estilo, de gênero, a gente normalmente pensa em prateleiras, né? Então, eu tenho aqui o sertanejo, eu tenho aqui o pop, eu tenho aqui o rock, eu tenho aqui o gospel. O gospel, inclusive, que é uma outra questão, a gente também tem como gênero, na verdade, né? E aqui eu tenho trap, aqui eu tenho hip hop e tudo mais. E eu olhava para todas essas prateleiras e eu falava, caramba, eu gosto tanto de tanta coisa que tá aí. Como músico, né, e produtor, eu gravei muita coisa. Eu gravei com muita gente, vários estilos, né? Eu lembro que eu gravei gafieira, gravava samba, gravava R&B, gravava groove, gravava thrash metal, tipo, sertanejo. Eu gravei muita coisa. E eu aprendi a ouvir música como música. E eu falei, pô, tem muita coisa legal. Todas as tribos têm algo bom para oferecer. Né? Obviamente que eu não vou pegar tudo isso aqui e fazer uma salada, né? Mas o que eu posso fazer de original? Claro. E aí, em 2018, que eu falei do CD, é um CD mais rock mesmo, tudo mais. Só que ali se encerrou aquele ciclo daquele estilo, daquele gênero de som, né? Então foi entregue a maneira como eu escrevia, a maneira como eu tocava e tudo mais. Ali em 2018, eu dei um hiato ali de 2 anos, de 2018 até 2020, para me entender como artista, o que Deus queria com tudo aquilo, o que eu poderia te oferecer para as pessoas de diferente, sem me deslumbrar com um gênero que é mais fácil de ser aceito, ou de repente onde é mais fácil de tocar. Porque, cara, música gospel já é difícil tocar, se ela é diferente, nas igrejas, né? Fora mais ainda. Então, o que eu tenho que pensar, Deus? Me fala aí. E aí eu dei todo esse espaço para que Deus trabalhasse no meu coração, né? E foi ali em 2018, em 2020, quando eu lancei Plano Original, a primeira música, que eu experimentei colocar todas as minhas raízes. Eu, quando moleque, gostava muito de ouvir reggae, novamente, né? Eu gostava muito de ouvir hip hop, gostava de ouvir rock e tudo mais. Então, eu peguei algumas coisinhas de cada cultura, assim, e produzi essa música, como um grande desafio. E, cara, lançamos essa música. E essa música chocou quem já ouvia meus trabalhos. E eu falei, pô, legal, consegui a primeira parte, que é o choque. Mas eu gostei do que eu ouvi. Deixa eu trabalhar numa segunda. E aí eu lancei Passageiro. Que Passageiro, cara, foi uma música assim que fez um barulho bem legal, assim, porque ela é uma música diferente. Ela fala, tudo tá falando sobre realmente o que você falou, né? A nossa vida, o nosso cotidiano, a letra do dia a dia dos jovens, em geral, crente ou não crente, tá? Tô falando de amor, assim, de como que você pode ter acesso ao plano de salvação, assim. Só que na linguagem atualizada da Damasceno 2022, sabe? Basicamente isso. E aí, mano, eu comecei a pegar tudo que eu acredito e converter isso para uma linguagem cultural. E sem manter a essência, né? Ou seja, meu plano é lançar essas músicas, deixar tocar o coração da galera e quando chegarem aqui no Instagram, na live, podcast e outros lugares, a gente vai ter papo e as pessoas vão entender de onde que vem toda essa essência. Mas basicamente é uma forma evangelística, assim, de tocar o coração das pessoas. E em questão do estilo, assim, quando eu lancei Passageiro, eu falei, cara, esse som é bom. Eu gostei do que eu fiz também. Eu vou ousar um pouquinho mais. E aí eu esperei mais um pouquinho, porque eu estava numa outra rotina também de trabalho e tudo mais. E esse ano eu já vim com mais força lançando Soberano, que ela é mais trap, assim, ainda que tem uma pegada um pouco mais pop também, mas ela é uma linguagem trap também, com uma colega minha lá da Itália, a Camila Martins. E
E agora, na sequência, eu vim com Insegurança, que eu acredito que chegou muito próximo do que de fato eu quero trazer como artista, assim. Que ele navega entre essas ondas, novamente, né, da onda urbana, mas ele tem questões de refrões que pega, que é um apego ali naquele... Rola um apego naquele refrão, que ele gruda de fato. E eu gosto de brincar com isso também. E aí eu até me vejo muito na dificuldade de me colocar onde que é a prateleira que eu me encaixo, assim, né? Até tem alguns amigos que falam, mano, eu não consigo entender que som é o seu. Eu falo, então beleza, eu faço música e acabou. Música que eu gostaria de ouvir. E é basicamente isso que eu faço, né? Uma música que na minha época de igreja eu não tinha para ouvir. Hoje eu quero proporcionar para quem tá na igreja, para quem não tá, uma música diferente com uma mensagem de transformação. Muito bom. E a gente achou realmente interessante isso, né? Quando a gente ouviu a primeira vez, né? Na verdade, foi apresentado. Quero mandar até um abraço aqui para o Roberto Azevedo, que é um grande cara, um grande amigo que a gente fez nessa jornada. Pude conhecê-lo pessoalmente no Rio de Janeiro e tudo mais. Hoje somos super amigos aí. E assim, quando ele me apresentou, né? Porque a gente, óbvio, nesses 2 anos de Rádio Visionário, a gente não conhecia todo mundo. Né, a gente está conhecendo aí aos pouquinhos, vendo os trabalhos, né? Quem tá fazendo um som legal e tudo mais, né? E aí a gente conheceu o teu trabalho. Quando eu ouvi a música Insegurança, eu ouvi assim, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é para impactar mesmo, como você falou, essa questão do impacto, né? Causar o impacto, causar curiosidade. Hoje precisamos disso, né? Para que realmente as pessoas, pô, caramba, mais do que o ritmo, a mensagem que está sendo passada, que é muito evangelística, que é muito atual, que é necessária para os dias de hoje. Então, Dan, conta um pouquinho para nós sobre essa canção especificamente, sobre insegurança, como veio a ideia, né, que você falou que agora é um pouco mais próximo daquilo que você quer realizar dentro do cenário cristão. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho, a produção desse trabalho, se é realmente uma consolidação daquilo que você deseja. Conta um pouquinho para nós sobre esse single, cara. Show. Cara, insegurança, acho que o nome ele fala muito assim, sabe o que é? A gente tem as nossas inseguranças, a gente cria, a gente tem fé, enfim, e mesmo assim a gente é inseguro muitas vezes para tomar alguma decisão, né? E eu já fui um cara muito mais inseguro com várias coisas, até mesmo a cada composição eu falo, e aí, cara, o que vai acontecer com essa música? Será que vai? Será que é isso? Porque querendo ou não, a gente sonha em viver fazendo isso pelo amor à obra mesmo, ao ministério, às pessoas, mas também tem o trabalho, né? É o nosso ganha-pão, né? Em muitos casos. Cara, insegurança, ela fala justamente sobre aquilo que a gente muitas vezes tem como guerra principal que está aqui dentro, né? O clipe, inclusive, de segurança está falando sobre essa guerra que a gente tem aqui. O que Deus fala a nosso respeito, muitas vezes, é muito sutil, né? Você é amado, você é querido, vai que você vai conseguir, abre a tua empresa, pô, vai na igreja hoje, pô, pede desculpa para essa pessoa. E a gente fala, pô, cara, acho que não é bem assim, né? E é silencioso, é calminho, a gente não acredita muito. E quando o inimigo fala uma coisa do tipo, cara, você é odiado, aquela pessoa tá com raiva de você, ou trata mal aquela pessoa, e nem abre a empresa que não vai dar certo, ou para de lançar música. Ele vem fazendo barulho, quebrando porta, e a gente acredita mais nesse barulho, que é mentiroso, do que nas verdades a nosso respeito. Então parece que a gente está muito acostumado a viver dessa forma. E insegurança, ela traz justamente isso. Os meus medos, os meus receios, as minhas lembranças de quando eu era pequeno. Tem um momento que eu falo, né? O que vou dizer, como anunciar, o que vou dizer. Se não quero nem aparecer, um nó na garganta me cala, que é tipo um nó na garganta, a ansiedade. Muitas vezes que eu não tive voz para poder cantar. Então, desde pequeno, eu falava, pô, mas eu não quero aparecer, eu quero ficar na bateria lá atrás. Então, tudo isso que a gente vive na nossa vida, desde pequeno, não é à toa. Vai ter um porquê, vai ter um caminho para a gente seguir. Em segurança, mais do que tudo, assim, que eu quis trazer também, foi uma ideia de que a gente não pode deixar a nossa mente guiar nossos passos. A gente precisa ter controle daquilo que a gente vai decidir dia após dia. E é possível ter o controle. Novamente, cara, não vou tirar isso como principal. Quanto mais perto de Deus, mais perto da verdade você tá. Quanto mais perto da verdade, mais a seu respeito você descobre. E quanto mais você sabe sobre você, mais fiel você é ao teu propósito. E aí você não abre mão por uma oferta ou por uma oportunidade. Então, o que eu quero dizer é, cara, precipício, pressuposto, esse trecho, né? Precipício, pressuposto, alucinado de novo, carta fora do baralho, pegue logo o teu cigarro, ou seja, são os convites do dia a dia. E eu falo com toda certeza, tá maluco? Silêncio, tua voz não obedeço mais. Quer dizendo para essas vozes mentirosas, ó, eu não sou mais guiado pela mentira, não sou mais guiado pela vontade apenas, eu tenho alguém que me instrui, eu tenho alguém que me direciona. Então, insegurança é justamente isso. Mesmo em segurança, a gente pode ser fiel a tudo aquilo que Deus fala e trata a nosso respeito.
Em questão da produção, cara, eu produzo tudo aqui no meu home studio. É uma coisa que eu já faço desde sempre. Então, eu toco todos os instrumentos. Quando eu preciso fazer alguma parceria para alguém gravar algum instrumento, eu tenho alguns amigos, a gente sempre vai se fazendo acontecer, né? E a produção dela foi de uma forma muito leve, né? Muito leve, assim, porque normalmente essas minhas músicas, elas já ficam na minha cabeça, elas nascem, cara, de um momento de oração ou de uma caminhada, indo comprar pão, fazer qualquer coisa, me vem uma melodia, fico cantarolando isso. E aí, no meio daquele mês, eu falo, pô, essa aqui vai ser a música desse mês. E aí, no final, eu vejo que ela se encaixa com a realidade. E nesse mês de setembro, né, que foi agosto, setembro, de setembro que eu lancei essa música, era o Setembro Amarelo também. E essa música aí, ela foi pensada justamente também nesse ponto, né? De, poxa, eu sei como que é terrível a ansiedade, eu sei como é difícil a depressão, principalmente o combate contra o suicídio, né, em setembro. E eu quero ser uma voz no coração das pessoas de, cara, não confia nessa mentira a teu respeito, mano. Você é amado. E se você não entende isso ou você não se reconhece nisso, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Ter algo para te dizer. Até mais para criar essa comunidade, esse ambiente de troca, sabe? Então, ela é uma música que era para falar literalmente com esse público, né? Com essa galera, assim. E fala muito da verdade de quem eu sou, dos medos que eu também muitas vezes tenho, natural. E sobre a produção, novamente, é uma produção que é feita aqui em casa e eu tenho minhas coisinhas aqui e eu gosto de experimentar, cara. Dificilmente eu faço uma pré-produção das minhas músicas. Eu faço para os outros artistas, tá? Pré-produzo todo mundo, a gente fica semanas fazendo. Mas para minha música, eu paro aqui e falo, e aí, o que vai nascer hoje? E aí, obviamente, eu sempre me guio por uma referência, uma música que tem a ver com aquele lifestyle que eu quero passar e tudo mais. E Insegurança veio muito com essa pegada, né? Essa pegada gostosa de ouvir, com balanço e tal, que foi muito divertido de fazer, foi muito gostoso, né? Então, é basicamente isso sobre ela. Legal demais. Eu vou contar aqui rapidinho, não um bastidor, mas uma curiosidade, o que gerou uma curiosidade na gente, né? Que foi uma foto que foi enviada pra gente, metade com o Dan, e uma forma como se ele estivesse ansioso, estivesse de uma forma bem revoltada, assim, uma coisa realmente com nó na garganta, exatamente. E a outra é uma fase mais tranquila, né? Uma fase mais calma, mais clean, né, em relação àquilo que ele vive em Deus. Então, é algo desse contraponto, né? Porque às vezes nós estamos vivendo e por fora, às vezes, nós estamos dessa forma, parecemos que estamos em paz, mas por dentro há uma guerra mental muito forte, há uma batalha mental muito forte. Então, às vezes, há essa questão, por isso que é a insegurança. Por isso que você colocou muito bem a questão do domínio próprio, né? De a gente realmente dominar as nossas emoções, trazer isso para a realidade da palavra de Deus, né? E quando a gente traz para a realidade da palavra de Deus, cara, a coisa toma uma perspectiva muito diferente. Foi isso que nos impactou e pôde nos levar a conhecer ainda melhor o trabalho do Dan. E glória a Deus, cara, foi sensacional. O videoclipe também foi muito bem pensado, né, cara? Foi, cara. O clipe foi uma coisa muito divertida, porque a gente tava com uma ideia completamente diferente, mas completamente diferente do clipe. E eu tava certo de que ia ser gravado dessa forma. Até que eu mostrei para um amigo meu, né, o Zé Proença, dono quem quiser seguir aí, Grupo Canta, a produtora deles, assim. Cara, eu mostrei a música para ele, ele falou, peraí, Dan, para tudo, mano, para tudo. Eu já sei que clipe que vai ser esse. Não vai ser isso aí, não. Tem nada a ver com você tá falando, pô, mas a ideia é tão boa. Não, deixa que eu vou cuidar de tudo isso aí. Aí ele assumiu para ele o projeto. E ele falou, cara, a gente vai gravar. Em 2 dias a gente já tava num estúdio gravando. E ele falou, cara, vai ser um clipe. Essa música é muito forte. Então a gente vai depender da tua interpretação, mano. Você vai ter que olhar pra câmera, encarar ela e vai conversar no olho das pessoas, velho. E foi isso que a gente fez, né? Foi onde eu parei ali no clipe, eu falei, cara, então beleza, vão ser 2 takes, tá bom. Um take para fazer, um take calmo e o outro revoltado. E ali foi muito verdadeiro, porque eu senti, cara, eu senti o que eu tava cantando, sabe? E isso para mim foi muito forte. Então a gente gravou esse clipe em 1 dia e aí fez uma edição muito legal também para criar um conceito e uma linguagem audiovisual. E aí foi publicado 1 semana depois. Então, assim, foi um dia maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Pela primeira vez eu gravei um clipe oficial, vamos dizer assim, dessa nova linha que eu venho carregando. Os outros são lyrics, tem das outras músicas, mas Insegurança foi isso. E, pô, cara, meu filho tava lá, sabe? 4 meses, acabou de nascer, eu tava todo besta lá, o filho, minha esposa, ele. Então foi um ambiente muito gostoso, cara. Muito gostoso de ter feito esse trabalho, foi muito legal. Que benção, que legal. Recomendo, desde já vou dar uns recadinhos aqui, ó. Então se você tiver curiosidade, após essa live, tá? Fica aqui até o final do programa. Aí, que né? ainda vou
Exatamente. Fica firme aí, não sai agora não, tá? Mas recomendo vocês assistirem o videoclipe, ouvir a música nas plataformas digitais e daqui a pouco, às 18 horas, nós vamos estar tocando a música Insegurança aqui na nossa programação. A gente já tem tocado aqui na programação da Rádio Visionária, então quem quiser ouvir Insegurança, daqui a pouco, 18 horas, logo após aqui o programa Reino em Perspectiva, você pode, ó, primeiro, vamos lá, deixa eu dar uma instrução aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui? Primeiro, já sigam o Dan Damasceno aqui no Instagram, tá? Vou abrir 2 perfis, o perfil do Dan e o perfil da rádio. Você vai já seguir o Dan, se você não segue ainda. Depois você pode seguir o perfil da Rádio Visionária. Depois dessa live, você vai chegar no perfil da Rádio Visionária, tem lá na nossa bio, tem o nosso site oficial, www.radiovisionaria.com.br. Quando você entrar lá, na parte superior, só clicar no playzinho, você já vai estar ouvindo a programação. Também tem aplicativo, se você tiver celular, baixa o aplicativo direto para sistema Android, tá? Você pode baixar o aplicativo da rádio. Ah, eu não tenho sistema Android, eu tenho um iPhone, um sistema iOS. Tem 2 formas para você ouvir. Você pode ouvir através da Radiosnet e da Deezer. Aí você faz a busquinha lá por Rádio Visionária, você vai encontrar e vai poder ouvir uma programação abençoada. E como eu falei, daqui a pouco, às 18 horas, vamos estar tocando a música do Dan Damasceno, música Insegurança, aqui na programação da Rádio Visionária. Muito bom. Glória a Deus, a gente já tem tocado. Teu trabalho tem sido muito elogiado, e por isso que eu fiz questão de pedir essa entrevista. Eu falei com o Roberto, falei, cara, não tem como a gente conseguir uma entrevista com o Dan, é um cara bem diferente, vai trazer muito bom conteúdo aqui para o programa, então, incrível, glória a Deus por isso, por Deus estar te usando dessa forma, dentro desse cenário, dentro daquilo que Deus tem te colocado nessa esfera de ação. Ô Dan, conta um pouquinho para nós, vamos lá. Quais os próximos projetos? O que o Dan está preparando aí mais para frente? Lançou essa música Insegurança no mês passado, em virtude também do Setembro Amarelo, né? Casou casou tudo, né, em relação a isso. Agora, o que o Dan está projetando daqui para frente? Tá vindo coisa nova ainda em 2022? Enviou para o ano que vem? Dá para adiantar alguma coisa para gente, Dan? Eu tô com um sorriso meio guardado aqui, porque, rapaz, eu vou vir com barulho, hein? Tô vindo com barulho novo aí. A gente gosta disso. Eu tô com uns negocinhos diferentes aí, viu? Inclusive, entro em estúdio já hoje à noite, daqui a pouquinho, pra ainda esse mês lançar uma música nova. Vai ter, se Deus quiser e tudo cooperar para o bem, tem que acontecer, vai ser lançada aí no finalzinho do mês. E até o final do ano eu quero ser fiel a isso em alguns lançamentos ainda. O projeto é pelo menos mais umas 2, 3 músicas até o final do ano, né? Mas isso para o ano que vem a gente já abrir a agenda e já começar a voltar para a estrada, né? Então, por enquanto, é tudo ainda em processo de produção e daqui a pouquinho vai chegar muita novidade. Mas essa próxima música que está chegando também é uma música diferente. Assim, se você tiver a oportunidade, as pessoas que estiverem nos ouvindo agora, puderem escutar de fato, assistir o clipe, elas vão entender qual que é a essência do trabalho. É provável que eles vão gostar e se não gostar, algum amigo vai gostar, hein? Pode mandar para geral que o trampo pelo menos é diferente. Fala, olha, essa música é muito diferente, manda aí, manda ver. E eu quero chegar num cenário na nossa geração onde eu sei que já tem outras pessoas fazendo um trampo muito legal. Tem algumas pessoas que vocês podem pesquisar, outros artistas do cenário mais urbano, do hip hop, do trap e tudo mais, e vocês vão encontrar muitos sons muito bons. Acho que algumas provas são Victim, Bruno Ramos, o Azaf, né, o Rasta. Tem outros aí também muito bons também. Cara, os caras são muito bravos já. Eu preciso fazer uma coisa diferente para tentar chegar perto também, né? Então eu falei, quer saber? Eu vou chegar com uma aí, alternativa, uma coisa diferente, uma coisa bem lounge. E minhas músicas vão seguir ainda essa ideia. E tem outros projetos que ainda vão acontecer, mas por enquanto vão ficar com essa ideia de que vai chegar uma música em breve, em poucos dias, música nova. Legal demais. Eu pude conhecer essa galera, eu já conheci o Vitinho, o Bruno, o Azaf Rasteirada, os caras são sensacionais. E eu quero mandar até aqui o parabéns pro Azaf, que ele foi indicado ao Grammy Latino pelo som dele. Cara, é uma vitória, né, pra galera da cena urbana, né, poder ter um representante, né, no Grammy Latino. Ontem o Vitinho cantou no prêmio Melhores do Ano Gospel, foi muito bom.
cara é sensacional, gente da melhor qualidade, já é grande amigo nosso. Então a gente poder ter esse contato e poder dar oportunidade para essa galera da cena urbana aqui, a Rádio Visionária abre espaço, abre oportunidade para quem quer mostrar o seu trabalho, passar a sua mensagem, a mensagem debaixo do que é o reino de Deus, né? Então, tanto que o nosso slogan é o reino de Deus em primeiro lugar. A gente realmente quer levar o reino de Deus adiante através das canções. Então, independente do teu gosto, você tem espaço aqui na Rádio Visionária, em nome de Jesus. O mais importante é a mensagem que está sendo passada. Então, se a mensagem do reino, seja para jovem, seja para adulto, o que interessa, todo mundo tem espaço aqui. E estamos dando esse espaço aqui pro Dan Damasceno aqui na Rádio Visionária. E vamos acompanhar ele aí, quanto for necessário aí, em nome de Jesus. Com certeza os próximos trabalhos vão ter espaço aqui na Rádio Visionária e vai ser legal demais poder acompanhar aí a tua trajetória daqui para frente. Ô Dan, quero agradecer muito a tua participação aqui, mano, muito obrigado de coração, a gente ficou muito impactado com tudo aquilo que você contou, e eu creio que Deus tem muito mais para você, é um novo tempo na tua vida, e pode ter certeza que a Rádio Visionária daqui para frente vai ser parceira tua para poder divulgar os seus trabalhos, para poder estabelecer a vontade do Senhor nessa terra, levando a mensagem. Queremos ser apenas um complemento, né? Porque existem aí as plataformas digitais, né? O próprio YouTube. A gente quer ser apenas um complemento, né? A gente aprendeu aqui, eu participei de um seminário aqui, não um seminário, foi um bate-papo, né? Tipo como um workshop do Arthur Fitzgibbon, da OneRPM, junto com o representante da Rádio Mix FM, eu esqueci agora o nome dele. Mas o que eles falaram, o rádio tem que ser um agregador, tem que ser um complemento do trabalho que o artista está fazendo, ele tem que ser uma parceira. E é isso que nós queremos fazer aqui, em nome de Jesus, e com certeza vamos apoiar muito o teu trabalho, meu irmão. Conta com a Rádio Visionária até o fim, até o céu, meu irmão. Meu irmão, glória a Deus demais, assim, obrigado. Acho que, parabéns, inclusive, né, pelo trabalho, pelo projeto. Já tenho seguido vocês há um tempo, né? A gente começou a se conhecer, inclusive conheci vocês pelo Roberto também. Então, assim, uma coisa muito legal é que a gente tem que entender que a gente é de um reino, sabe? A gente está aqui para estabelecer o reino dos céus na terra. E corpo é isso, né? O corpo, ele está sempre unido, cada um fazendo a sua função, e eu acredito que tudo que a gente fizer aqui, a gente está plantando no coração de muitas pessoas para que de alguma forma gere impacto, gere transformação, para que lá no reino a gente possa olhar um para o outro e falar, o trabalho foi bem feito, hein? Então valeu pela parceria. Então eu quero agradecer demais pelo espaço, por você abrir as portas para mim, para outros também que têm vindo aqui falar um pouquinho dos seus projetos, dos seus sonhos. Tenho certeza que Deus já tem feito coisas incríveis e vai continuar fazendo coisas enormes na vida de muita gente através do seu trabalho, de toda a equipe. Então, conta comigo também a partir de agora, quer dizer, continuando, né? Não é nem a partir de agora, já vem acontecendo há um tempo, né? Que a gente continue essa caminhada para que muita coisa ainda incrível ainda aconteça. Tenho certeza que a gente está fazendo a nossa parte e pessoas ainda vão conhecer, cara, cada vez mais essa essência verdadeira do reino, que é o lance de ser de fato missionário. Estabelecer tudo isso aqui. Então, mais uma vez, foi um prazer. Obrigado, galera, demais. Todo mundo que estava escutando a gente, que escutou até aqui, que teve toda essa paciência para parar uma horinha do seu dia. Foi uma honra dividir um pouquinho com vocês. E é isso, estamos juntos até o próximo trabalho e vamos embora até o fim. Show de bola. Ô Dan, para fechar aqui, prometo para poder te liberar aqui, são 5 horas e 55 minutos aqui, estamos quase no final aqui, fica aqui ligadinhos aqui até o finzinho aqui, até o último instante, que tem algo para fazer aqui rapidinho com o Dan aqui, em nome de Jesus. Então é isso, essa é a essência da Rádio Visionária. A Rádio Visionária vai continuar seguindo nessa linha aí, em nome de Jesus. Foi a visão que Deus me deu, e eu vou continuar realmente abençoando cantores, ministros, quem for, estiver aí querendo realmente caminhar junto no reino, tá no caminho certo, tamo junto aí em nome de Jesus. Para fechar, prometo, eu vou fazer algo aqui que eu faço com todos os meus convidados aqui, não deixo de fazer, um propósito que eu fiz com Deus. Estamos aqui no programa número 61 do programa Reino em Perspectiva, já quase mais de 1 ano e meio aí que o programa já existe, fora as minhas lives que eu faço aí todos os dias aí, ultrapassamos aí a marca, estamos chegando a quase, já perdi as contas, quase 450 entrevistas, meu Deus do céu, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, muita gente boa já passou por aqui,
e glória a Deus por a gente poder agora conhecer um pouquinho mais a fundo do teu trabalho, mas eu não deixei de fazer nenhuma dessas 450 entrevistas, de orar por cada um dos meus convidados. Amém. E eu queria, com a tua permissão, se você me deixa orar pela tua vida, meu irmão. Permissão, já sai orando. Vamos que vamos. Vamos lá. Pessoal, legal. O pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora, vamos nos ajudar em oração pela vida do Dan aqui, pela sua família. Eu quero apresentar também a tua vida aí, em nome de Jesus, ok? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela vida do Dan. Obrigado, Senhor, por esse servo precioso. Pai, nós somos muito edificados com aquilo que foi contado, com o que Deus fez na vida dele, Pai. E eu sei que Deus tem muito mais para fazer na vida do Dan, Pai, na sua casa, na sua família, Pai. Com esse filhinho que tá aí, essa alegria, essa bênção, esse herdeiro que chegou aí para alegrar ainda mais essa família. Pai, que o Senhor possa cuidar cada dia mais, Senhor, da vida dele, cuidar do coração dele. Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor, a partir de agora, tem um tempo novo para a vida dele, já de algum tempo, Pai. O Senhor tem chamado esse cara para fazer a diferença nessa terra. Senhor, se o Senhor colocou isso no coração dele, eu sei que o Senhor está dando um respaldo, porque o Senhor é que cuida de tudo. Senhor, que a tua palavra não se aparte dos lábios dele, do coração dele. Senhor, que o Senhor possa encher de criatividade, e declaro, Senhor, um tempo de prosperidade na vida do Dan, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que a tua prosperidade, Pai, vai reinar sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, a tua verdade, eu creio que é isso, Pai. É isso que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Nós abençoamos também cada um dos que assistiram, que nos ouviram, Pai. Eu creio que essas pessoas foram muito edificadas. Se alguém foi tocado aqui, em nome de Jesus, Pai, toque profundamente nos seus corações, Pai, para que essa palavra permaneça, Senhor, em seu coração. No nome de Jesus, eu creio que isso está sendo estabelecido e selado agora. Nenhuma arma forjada pelo inimigo, Pai, vai reinar sobre a vida do Dan, sobre cada um daqueles que nos assistiu aqui. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado. Meu irmão, para fechar, prometo, quero falar algo aqui, cara. Foi uma... Eu sempre tenho essas coisas, tá? Às vezes a gente recebe alguma palavra no espírito, né? A gente nunca fala, Deus me falou. Nada disso, jamais. Eu seria muito imprudente para falar isso, né? Eu falo que é sempre um sentir, né? Eu sempre tenho, às vezes, esse sentir quando eu tenho algo para liberar. E foi justamente o que eu falei dentro dessa oração a respeito de prosperidade. Veio algo muito forte em relação à prosperidade, que você teve muita perda no passado e que Deus vai te restituir, cara. Deus vai te restituir e vai te fazer um cara próspero. Então, continua nesse processo aí, em nome de Jesus. Eu não sei se Deus já está falando com você em relação a isso, mas Deus vai te fazer muito próspero e mais, cara, você vai ser uma referência para outras pessoas. Você vai produzir muito. Você vai ajudar muita gente, cara. Muita gente vai estar colando do teu lado e você vai estar ajudando essas pessoas. Eu vi algumas pessoas aí que você vai estar caminhando aí do lado em nome de Jesus e ajudando também teu trabalho. Então, cara, prepara que é um tempo especial na tua vida aí em nome de Jesus. Claro, tudo dentro de um processo, eu não sei em que tempo, mas em um momento vai acontecer isso, meu irmão. Receba essa palavra aí no teu coração, cara. A paz está recebida no meu coração e glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, cara. Amém. Senão a gente continua aqui e vai embora, né? Mas muito obrigado, recebeu com muito carinho. Faz todo sentido para validar também a sua fé, faz todo sentido o que você está me falando. Deus tem feito coisas que eu não entendo e Ele está falando coisas que eu jamais imaginava que Ele fosse falar comigo agora. São promessas que passaram-se tantos anos que parecia que não ia acontecer, sabe? E as coisas estão num caminho diferente e eu consigo discernir isso. Então, obrigado. Vamos seguir em frente, a gente ainda vai se encontrar, a gente vai conseguir ter um tempo de qualidade para falar sobre isso. E é isso. Obrigado. Só vou falar obrigado, para não estragar nada. Imagina, cara. Que isso. Estamos à disposição aí. Pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram aqui, ficaram até agora aí, em nome de Jesus. Espero que você tenha sido muito abençoado. Então, estamos encerrando aqui o nosso programa Reino e Perspectiva, 6 horas em ponto, estamos no horário. Glória a Deus. Você que está agora aqui nos assistindo, obrigado aí, em nome de Jesus.
Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser, quantas vezes você quiser, tá? Fique aí na liberdade. Também estaremos subindo esse bate-papo para o nosso canal no YouTube, então já se inscreve no canal da Rádio Visionária no YouTube, ativa o sininho, notificações, que a qualquer momento essa live vai estar chegando lá. E também o áudio dessa live, o áudio desse programa vai estar sendo reprisado na nossa programação a qualquer momento, sempre no fim de semana, sábado ou domingo. Então fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai estar informando aí a qualquer momento, dia e horário, em qual fim de semana a gente vai estar reprisando esse bate-papo com o Dan Damasceno, ok? Dan, valeu de coração, tamo junto, Deus abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão, conta comigo, beijo galera, beijo pra todo mundo, fiquem na paz e tamo junto, valeu. Amém. Valeu, gente. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. Encerrando agora o programa Rede Perspectiva. Fiquem na paz. Daqui a pouquinho, então, 6 e pouquinho aí, vamos estar tocando a música Insegurança do Dan Damasceno na programação da Rádio Visionária. Vem ouvir, vamos apoiar o ministério desse cara. Valeu, gente. Valeu, Dan. Tchau, tchau. Tchau, tchau.